Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Lembrando que nós estamos trabalhando com este livro aqui, que é o volume 2 do quarto ano, certo? E hoje nós teremos a nossa aula de número 10. Então, já separa aí o seu material, nós vamos estar utilizando, o livro Emai Ler e Escrever. Nós vamos utilizar a segunda parte do livro, a parte com a borda azul, onde estão as atividades de língua portuguesa, certo? Então, aí no seu livro, hoje estaremos trabalhando as atividades 1A e 1B, que estão aí na página 139, com a apresentação do projeto. Então, nós encerramos a nossa sequência didática anterior e agora nós começamos, né? Estaremos iniciando um projeto didático. E esse projeto didático nós estaremos trabalhando com suporte de texto. O que é o suporte de texto, né? É o local onde nós encontramos aquele texto, como ele é apresentado para nós. E no caso, esse suporte será o jornal, certo? Na página 139, com a apresentação do nosso projeto. Então, a partir de agora, estaremos trabalhando com suporte de texto, que é o jornal impresso, certo? Então, vocês que estão indo à escola, então lá na escola vocês terão uma aula com o seu professor ou com a sua professora, onde vocês vão estar explorando esse suporte de texto, onde vocês estarão manuseando, manipulando esses jornais, tudo bem? E como produto final do nosso projeto, nós estaremos construindo, né, preparando, confeccionando um cartaz, tudo bem? Ainda aí na página 139, na atividade 1B, explorando o jornal. Então, nesta atividade, se você está na escola, então vocês estarão conversando um pouquinho mais sobre os jornais. Vocês costumam utilizar o jornal na casa de vocês para conhecer as notícias, para saber sobre os acontecimentos. E aí, como isso funciona aí na sua casa? Certo? Então, lá na escola, vocês estarão manuseando esses jornais, vão poder conhecer um pouquinho mais sobre eles e da organização. Vocês sabiam que existe uma organização dentro do jornal? Isso mesmo. As folhas do jornal, elas não são colocadas de forma aleatória. Cada uma delas segue uma determinada ordem. E é o que estaremos trabalhando hoje, certo? E a pergunta é: quais são os jornais que você conhece? Pensa aí um pouquinho do seu dia a dia, na sua casa. Quais são os jornais impressos que você conhece? Eu trouxe aqui alguns dos mais conhecidos no Brasil, tudo bem? E principalmente aqui no nosso estado de São Paulo. Então, nós temos o jornal O Globo, nós temos o jornal O Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo. Então, essas capas, né? Se a gente observar, olha só, são capas que trazem assuntos que foram destaques tanto no Brasil quanto no mundo. Observando aqui o primeiro jornal, que é o jornal o Globo, nessa foto bem grande, o que, que nós estamos vendo em destaque ali? Uma rua, ó, cheia de pessoas, uma rua muito movimentada, né? Então, uma rua de comércio lá do Rio de Janeiro, e ali na manchete nós vemos Rio, em letra maiúscula, que é o nome da cidade, já tem 90, aliás, o nome do estado. O Rio já tem 93% das cidades com casos de Covid-19. Então, essa notícia ela foi publicada no ano passado, quando estavam iniciando, né, aqui no Brasil, a pandemia. Esse jornal é do dia 11 de maio do ano de 2020. Então, bem ali quando estávamos começando, né, o crescimento do número de casos de Covid-19 no Brasil. E aí vocês conseguem observar que nessa rua a maior parte das pessoas nem sequer está utilizando máscara, né, que é a nossa proteção individual.
E essa capa aí, pessoal do meio, do estado de São Paulo? Quem será que sabe dizer qual foi esse acontecimento? A gente vê o técnico da seleção brasileira ó, com as duas mãos assim, cobrindo o rosto de vergonha. Por que será que ele está com tanta vergonha? Ó, nós vemos ali na manchete bem em cima, humilhação em casa. O que será que está falando essa manchete? Seleção perde de 7-1 da Alemanha, maior goleada de sua história. Scolari assume a responsabilidade e fala ao Pânico, que é um programa, né? Time sofre 4 gols em 6 minutos. Vexame abre debate sobre o futuro do futebol brasileiro. Então, nós estamos vendo, ó, uma matéria lá de julho de 2014. Quem não se lembra desse dia terrível, né? O dia que o Brasil sofreu 7-1 da Alemanha, né? Isso foi muito terrível. E aqui, no terceiro jornal, ele é um jornal, olha só, vai completar agora 2011, 2021, 20 anos atrás. Olha só, Estados Unidos sofrem o maior ataque da história, que está contando, né, relatando o ataque às Torres Gêmeas, que eram 2 prédios, né, o World Trade Center, lá nos Estados Unidos. Esses prédios, eles abrigavam diversos escritórios, então milhares de pessoas trabalhavam ali. E os terroristas, eles tomaram 2 aviões, né, e levaram esses aviões a se chocarem contra esses prédios e derrubaram esses prédios. Muitas pessoas morreram naquele dia. Então, olha só, 3 capas de notícias que marcaram a história, tanto do Brasil quanto do mundo. E esses outros jornais aqui, vocês conhecem também? Esses são aqui da nossa cidade e região, né? Então, aqui do lado eu tenho, primeiramente, a Folha da Região, que é um jornal não só de Araçatuba, mas de toda a região de Araçatuba. E aqui ao lado eu tenho o Liberal Regional, que também é um jornal da nossa região, certo? Eu tenho esse aqui, que ele é bem mais antigo, do ano de 2011, quando começaram as obras de construção do estaleiro, né? Que gerou muitos empregos e muita renda aqui para o nosso município. E aqui na Folha da Região, nós estamos vendo uma matéria agora, de abril de 2021. Parceiros querem somar 13 milhões para comprar vacinas. Então, aqui está noticiando uma reunião entre o prefeito, né, e vários parceiros, né, empresários, que gostariam de financiar, pagar pela compra das vacinas, né? Mas isso ainda não aconteceu. E tomara que a vacina chegue logo para todas as pessoas da nossa cidade e do nosso país, para que as coisas voltem normalmente, né? Voltem ao normal, certo? Então, estes são alguns jornais. Será que aí na sua casa vocês têm jornais diferentes desses? Né? Quando você for à escola, com certeza seu professor vai pedir para que você leve algum jornal que você tenha na sua casa. E aí vocês poderão explorar e conhecer outros jornais diferentes, certo? Então, como eu disse lá no comecinho da aula, os jornais, eles têm uma organização, ou seja, eles não são feitos de qualquer forma. As folhas, né, as páginas do jornal, elas obedecem uma ordem. E tudo que é colocado no jornal, sejam imagens, sejam em forma de textos, tudo isso obedece o quê? A várias regras, né? Então, nas páginas de um jornal, temos os elementos gráficos bem distribuídos. Então, quando nós falamos em elementos gráficos, estamos falando de imagens e textos. As capas, né? Ou primeira página, como as que eu mostrei para vocês agora há pouco, então eu mostrei a capa de cada jornal, a primeira página. Eles possuem sempre elementos fixos. Que são elementos fixos? Que não vai mudar, que a maioria dos jornais vai seguir essa ordem. Então, em destaque, bem lá em cima, no topo da folha, nós temos o quê? O nome do jornal, que nesse caso, Folha de São Paulo. Depois temos a data completa, com o dia da semana, o dia do mês e o ano. Esse aqui
esse jornal que eu selecionei é de uma segunda-feira, dia 11 de junho de 2018, ó, está destacando. Além do dia, mês e ano, tem um horário de fechamento. Nesse aqui não está aparecendo, mas normalmente fica ali naquela região. O que é o horário de fechamento? É o horário que aquele jornal, que aquela edição, ela ela terminou de ser preparada. E a partir daquele horário, todo o texto ele foi já para a gráfica, então não se pode mudar mais nada. Então foi o fechamento do jornal. Aí nós temos também o site, que normalmente fica aqui em cima do nome do jornal ou embaixo do nome do jornal. E aí nós temos, como está apontando ali, ó, o número, o ano e o número da edição. Esse ano, ele é contado a partir do ano número 1. Mas como assim o ano número 1? O primeiro ano que o jornal começou a ser publicado. Aí depois tivemos o segundo ano, o terceiro ano. Temos jornais com mais de 100 anos já publicados no nosso país. Vocês acreditam nisso? É verdade. E, além do número e da edição do jornal, né? Todos esses elementos, eles ficam o quê? Bem organizados, ó. Ah, tá, olha, tá aqui embaixo a hora, ó. Esse jornal aqui, essa edição, ela foi concluída às 0h08, ou seja, à meia-noite e 8 minutos, certo? Do dia 11 de junho. E tem ali também, ó, o valor, ó, o preço que foi pago por esse jornal, que é o valor de R$ 4. Ó, tá marcando aqui. Tudo bem? Ah, e tem um outro lembrete aqui, que no caso, esse jornal aqui, essa edição é de São Paulo e Distrito Federal, que é onde vai ser distribuída. Agora, ó, nós temos o cabeçalho, né, lá do nosso jornal Folha da Região. Vamos localizar os itens? Vocês conseguem localizar? Esse é aquele jornal do dia 20 de abril de 2021. Nome do jornal? Folha da Região. Data completa com dia da semana, ó, este aqui, o dia da semana tá separado, ó, o dia da semana aqui. Dia da semana, dia do mês, 20 de abril, e o ano. Horário de fechamento não está aparecendo aqui, mas no Jornal Folha da Região tem um retângulozinho, eu não me lembro se é do lado esquerdo ou direito, onde aparecem todas essas informações. Aparece o nome do editor, que é o responsável, né, pela organização desse jornal. Aparece o horário que foi fechada a edição, tudo isso. Depois, temos já foi o dia da semana, como eu já disse. Temos aí também o site, né? folhadaregião.com, para você pesquisar na internet, encontrar uma versão online. Tem o preço? Tem, ó, esse jornal, ele custou R$ 2, ó, metade do preço do jornal que nós estávamos vendo anteriormente, né, que foi de São Paulo. Que mais? Temos o número da edição? Sim. Ó, lembram-se que eu falei sobre o ano e o número? Então, o ano, quantos anos faz que o jornal Folha da Região existe? Ó, 48 anos. Por que eu sei que é 48 anos? Porque é ano 48. Ou seja, cada ano vai contando um em um, e este ano é o ano de número 48. E esse jornal aqui, ó, é o número 15.260. Então, significa que antes de sair esse jornal, no dia 20 de abril, antes disso, já haviam sido publicados 15.259. Esse foi o 260. 15.260. Tudo bem? Então, todas essas informações, elas são essenciais e precisam estar no cabeçalho do nosso jornal, ok? Além disso, eu trouxe aqui novamente uma primeira página para a gente observar. Então, abaixo desse cabeçalho, nós temos o que? O restante da página. Sempre com uma manchete, que sempre estará o quê? Uma notícia que estará com maior destaque. Então, ela sempre vai aparecer com letras maiores e, normalmente, as letras em negrito, que é bem escuro. Tudo bem? Além disso, ó, nós temos fotografias. Sempre nós vamos ter aqui embaixo uma legenda, que é uma explicação da fotografia.
E normalmente aqui, ó, do lado esquerdo da foto, nós temos o crédito ou origem da imagem, origem da foto. O que é isso? Crédito é quem tirou aquela foto. Então é o nome do fotógrafo. Ou se aquela foto foi pesquisada na internet, retirada de algum lugar, vem o que? O endereço ali para encontrar na internet. As imagens que eu uso nas minhas aulas, sempre vocês vão observar que do ladinho está escrito aqui, ó, da onde eu retirei da internet, tudo bem? Onde eu pesquisei. Além da manchete, das fotografias, da legenda, dos créditos, né? Ou a origem da foto. Além de tudo isso, nós vemos que a manchete sempre terá o que? Um lugar de destaque, e as outras notícias ou as outras chamadas, olha só, elas serão distribuídas na primeira página, mas não com tanto destaque. Tudo bem? Com letras menores e não vão trazer o destaque como a manchete. Então, aqui nós temos, ó, a manchete, que é lama ameaça a captação de água para 500 mil pessoas. Depois, ó, esse é o título que eu acabei de ler. Esse chapéu é como se fosse uma chamada da notícia. Então, sempre serão assim, será uma frase bem curtinha. Então, aqui começou avalanche em Mariana. Oh, peraí, sobre o que vai falar então essa notícia? Quem aí sabe dizer sobre o que vai falar essa notícia? Sobre algo que aconteceu, né? Lá na cidade de Mariana, Minas Gerais. E olha essa foto aqui, os bombeiros enfrentando um lamaçal, né? De lama. Aqui eu trouxe, olha só, aquela capa que eu mostrei, ó, essa daqui, foi a notícia publicada no dia do acontecimento, no dia que aconteceu a tragédia, certo? Então, foi publicada essa notícia. Aí, no próximo dia, né? Ou um dia depois, nós temos, olha só, essas três capas de jornal da Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo. Qual das três capas vocês acham que está dando maior destaque ao que aconteceu em Mariana? A tragédia do rompimento da barragem, que inundou a cidade e praticamente destruiu uma cidade inteira. Quem respondeu, que é o último jornal, o jornal O Globo, respondeu corretamente. Porque olha o tamanho da imagem, ó, está pegando praticamente toda a extensão da página. Olha o tamanho da manchete, olha o tamanho. Mar de lama destrói distrito de Mariana, né? E aí nós vemos aqui uma legenda explicando sobre a foto, e aqui embaixo sempre vai falar a página onde a gente vai encontrar essa notícia. E aqui no estado de São Paulo, a foto ela está em destaque. Mas a manchete está em destaque, ó. Aqui é outra manchete, uma manchete sobre política, ó, não está em destaque. Enxurrada de lama soterra e mata em Mariana, que nesse incidente 19 pessoas perderam a vida. E aqui no Folha de São Paulo, nós temos uma foto, né, de dois moradores desesperados, mas não tem ó, nenhuma manchete, tem apenas uma legenda abaixo da foto. E olha aqui o que é manchete. Ó, uma notícia sobre a política. Então, cada jornal ele escolhe uma forma diferente de contar, de noticiar o mesmo acontecimento. Vamos dar uma olhadinha na mesma notícia, mas agora aqui ó, na internet. Então, no mesmo dia, né, que está lá publicado no jornal, está aqui publicado, ó, acabou de acontecer, né? Dia 5 de novembro de 2015, tinha acabado de acontecer. Então, foi publicado lá no portal G1 de notícias, né? Minas Gerais, barragem se rompe, enxurrada de lama destrói distrito de Mariana. Então, aqui tem a reportagem e logo abaixo você tem a notícia que você pode ler, né? Com bastante detalhes. E lembrando que sempre quando eu trabalho uma notícia da internet, eu sempre vai aparecer 2 ou 3 horários diferentes. Por quê? Normalmente, o jornalista, ele vai, principalmente agora com o crescimento da internet, então ele vai noticiar o fato assim que aconteceu. Mas ele já sabe todas as informações sobre isso?
Não, ele vai precisar pesquisar mais sobre o assunto. E aí, cada vez que ele pesquisa e ele sabe informações diferentes, essa notícia ela é o quê? Atualizada, ou seja, essa notícia, se nós abrirmos hoje, como eu abri, né, para pesquisar para vocês, ela não vai estar como foi publicado no dia 5/11 de 2015. Foi publicada às 17 horas e 14 minutos. Na verdade, olha só, ela foi atualizada no dia 21/11 de 2015, às 12 horas e 41 minutos, essa notícia foi atualizada com mais informações, certo? Vocês podem pesquisar na internet se vocês quiserem saber mais sobre o assunto. Mas, além desses jornais que nós encontramos, né, nós falamos sobre o jornal impresso e os jornais online. Nós também temos uma outra modalidade, que são os podcasts. Vocês já ouviram falar sobre isso? Ó, a mesma notícia, só que agora, ó, 4 anos após o rompimento de barragem em Mariana, a tragédia continua. Então, esse podcast aqui, ele é do dia 5 de novembro de 2019. Então, hoje nós estamos em 2021. Então, lá dia 5 de novembro, agora desse ano, vai completar 6 anos do rompimento da barragem. Eu ouvi o depoimento, eu achei muito bacana, porque quem está falando aqui não é só a repórter, né? Que no caso aqui é a Renata Lopretti. Quem está falando são as vítimas, as pessoas que passaram por essa tragédia e que infelizmente até hoje não foram indenizadas, né? Isso é um caso muito triste. Então, o que é um podcast? Basicamente, é um programa de rádio, mas que ele pode ser ouvido aonde? Pela internet, a qualquer hora, por meio do celular ou do computador, com temas e duração variados. O ouvinte pode acessar os conteúdos em áudio para se informar, para estudar ou mesmo para passar o tempo. Certo, pessoal? Então, este é um tipo, né, também de jornal, que é um jornal eletrônico, um jornal na internet, podcast. Além disso, na internet nós encontramos todas essas rádios, né? Só pesquisar lá, rádio online. Então, você quer saber uma notícia? Pesquisa qual rádio você quer, você clica lá no ícone e você vai ouvir ao vivo aquela rádio. É claro que se você estiver no seu carro, o seu pai, né, que estará dirigindo, ou sua mãe, você vai ouvir, se ligar o rádio do carro, você também vai ouvir o que? Alguma dessas rádios transmitindo as notícias. Tudo bem? Então, além do podcast, do jornal online que nós já falamos, tem o rádio jornal. Ó, jornal online que você pode acessar, seja no celular, no tablet, no computador, no notebook, né? Que eu mostrei a página para vocês. Esse que é o mais conhecido, olha aqui, a mesma notícia, só que agora por outro veículo de televisão. Ó, Jornalismo da Cultura, 5 anos da tragédia em Mariana. Então, essa aqui, ó, eu pesquisei, eu pesquisei lá no YouTube, na internet, mas foi um telejornal que passou aonde? Na TV, para que todas as pessoas pudessem assistir. E chegamos ao jornal impresso. Então, estes são os tipos de jornal que nós acabamos de ver: jornal impresso, o telejornal, o jornal online, o radiojornal ou podcast. Tudo bem? Então, esses são os que nós vimos na aula de hoje, são os tipos diferentes de jornais. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!